Rádio Sem Fronteiras News. Prezado ouvinte da Rádio Sem Fronteiras, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo à Rádio Sem Fronteiras News para já. Assuntos de reportagem que irão fazer parte da história deste espaço de informação. O representante da Diocese de Pemba, que visitou o distrito de Mocímboa da Praia após o anúncio das forças governamentais e ruandesas tomarem posse, fala da destruição deixada por parte dos terroristas. O projeto Roça da Associação Progresso em Cabo Delgado, em coordenação com os serviços distritais de educação de Pemba, estão a desenvolver atividades de supervisão das 5 escolas desta urba que acolhem crianças com necessidades especiais. O pároco da Santo Agostinho, de Aldo Gingone, região urbana da Diocese de Pemba, defende ser necessário valorizar a cultura africana. Estes e outros assuntos de reportagem que irão fazer parte da história deste espaço de informação. Luciano Bernardo na mesa de montagem e sonorização, Carvalho Baciel na edição e apresentação, referente a esta quarta-feira, 1º dia de setembro de 2021. O representante da Diocese de Pemba, que visitou o distrito de Mocímboa da Praia após o anúncio das forças governamentais ruandesas tomarem posse, fala da destruição deixada por parte dos terroristas. Este é assunto que vamos desenvolver ao longo deste espaço de informação. Para já, o pároco da Santo Agostinho de Alto Gingone, região urbana da Diocese de Pemba, defende ser necessário valorizar a cultura africana. Padre Lativo Fonseca fez este pronunciamento à margem do Dia da Medicina Tradicional e Alternativa Africana, que se assinala a 31 de agosto de cada ano, qual disse que, na Sagrada Escritura, encontra-se o dom da cura para aqueles que usam de forma saudável e salvam vidas. O sacerdote lança um apelo àqueles que usam esses meios para intimidar, como fazem os feiticeiros, para não confundir com a medicina alternativa. Daí a necessidade de se juntar a Metramo sem descartar a medicina convencional que está a evoluir nos últimos dias no país. Na Sagrada Escritura encontramos o dom da cura. Todo aquele que usa os meios como as mãos, o vento, o ar, tudo aquilo que Deus criou, a terra, como a argila, as plantas, tudo aquilo que for usar de forma saudável para salvar vida, é necessário a gente respeitar. É fundamental a valorização da cultura africana nesse contexto, mas o que a gente apela é que não use esses meios até para intimidar os outros, como feiticeiros fazem. Então, que não se confunda a medicina alternativa com o feitiço. O feiticeiro, ele está em busca do mal. Então, nós não estamos aqui a advogar a questão do mal, mas todo aquele que busca o conhecimento africano para curar, nós apostamos. O mal também é insistir aí nas questões de adivinho, que é uma pura mentira. Pessoas que começam a criar problemas, é o fulano que te mata, é o fulano que enfeitiçou a você. Essas formas nós resistimos e condenamos, porque enfraquece a fraternidade, cria problemas e falamos isso com propriedade porque nascemos aqui, sabemos o quanto isso pode levar várias vidas. Temos tido relatos até de familiares que pegam um velho, matam. Então, quer os idosos, quer aqueles que aprendem, devem ser respeitados, mas os mesmos também devem viver de acordo com a orientação da Metramo, que diz também que não é para viver questões de feitiçaria, é para nos unirmos para curar aquelas doenças, mas sem descartar também a medicina convencional. Então, tem certas coisas que uma parte não cura, a outra cura. Mas hoje a medicina convencional está a evoluir bem. Em Moçambique temos já muito acesso, que as pessoas vejam o que dá para continuar tendo esse tratamento, e os médicos tradicionais devem ter
a humildade de acompanhar essas pessoas ao hospital. Não é só se apoderar, a pessoa vendo que está apodrecendo, está morrendo e continuar prendendo. Isso é crime. É crime enganar alguém que pode curar-se, mesmo sabendo que, suponhamos que é HIV, é tuberculose, é malária, coisas bem tratadas, é diabetes. Então, cada parte deve saber suas limitações e enviar para o outro. Então é isso que nós temos, e desejando a todos aqueles que abraçaram a medicina alternativa para que façam isso com honestidade, façam isso como um dom e não como forma de roubar aos outros, aos pobres. Pároco da Santo Agostinho de Alto Gingoni, Padre Latifo Fonseca, que falava nesta terça-feira à margem do Dia da Medicina Tradicional e Alternativa Africana. Por seu turno, o colaborador do Projeto Rocha e membro da Associação Progresso, João Pedro, fala da importância e significado da medicina tradicional. Como cidadão, na verdade, a medicina alternativa existe, porque, na verdade, até porque é mais usada, né? É mais usada para, na verdade, como uma solução para resolver situações dessa natureza. E se a rádio até nos sugerir, nós poderíamos integrar isso nos nossos debates como parte integrante do nosso debate sobre a medicina tradicional, que possa integrar no tratamento, porque não é proibido, o governo não proíbe a medicina tradicional no tratamento das situações de uma criança, por exemplo, com deficiência. Não. O que precisa é que combinar todo esse tratamento, portanto, a medicina convencional, a medicina tradicional, e tudo aquilo que pode dar certo no sentido de uma criança como esta, se puder ter uma melhoria sobre uma situação qualquer que tiver, e se dirigir à escola. Membro da Associação Progresso em Cabo Delgado, João Pedro, falando do significado e a importância de celebrar o Dia da Medicina Tradicional e Alternativa Africana, que este ano foi celebrado sob o lema Contribuição Potencial Tradicional à Resposta da Covid-19. Ouvinte, está a escutar a Rádio Sem Fronteiras News, emissora católica da Diocese de Pemba, que está a transmitir nos seus estúdios na cidade de Pemba, referente ao 1º dia de setembro de 2021. O representante da Diocese de Pemba, que visitou o distrito de Mocímboa da Praia após o anúncio das forças governamentais e ruandesas tomarem posse, fala da destruição deixada por parte dos terroristas. Mimita Fernandes desenvolve esta reportagem. O assistente religioso da Comissão Diocesana de Comunicação, Padre Latifo Fonseca, disse que depois de ver as marcas deixadas pelos terroristas na TVM, a destruição da casa paroquial, com a orientação do administrador apostólico da Diocese, teve coragem de juntar a imprensa moçambicana para ver em loco. Padre Fonseca descreve o historial da paróquia criada em 1954, que está destruída, ficando a torre, o que significa sinal visível de Deus na cruz. São já aproximadamente 4 anos que a região de Mocímboa e os outros distritos estão sofrendo de ataques terroristas. Após o anúncio, há pouco tempo, de que Mocímboa da Praia já era uma vila liberta, os militares governamentais, os militares ruandeses já ocuparam aquele local, por isso, começando por Auassi, que também faz parte do distrito de Mocímboa da Praia. Depois foram a Mocímboa sede, Vila Sede, e mais tarde foram na Quitengue e Mbau. Aí surgiu a vontade de ir lá, porque numa das reportagens da TVM mostrou a destruição total da nossa igreja paroquial. Então, em conversa com o bispo, ele disse: vai, se houver condições de ir lá, vá e traga-nos
o que é que você vai observar lá. Tomamos a coragem e tivemos a alegria de sermos aceitos nessas missões da imprensa nacional e fui para lá. A coragem surge justamente para relatar o que exatamente aconteceu naquela igreja histórica, paróquia criada em 1954. A região de Imbau já foi a grande missão de Imbau e toda aquela região em que fazíamos conexão como igreja, fazíamos conexão com os muçulmanos e as outras religiões. Então fomos. O que encontramos? De fato, uma destruição total da capela, podemos dizer assim, porque apesar de ser algo histórico, era capela, mas nós consideramos pelo significado como igreja paroquial. Ficou a torre, como eu disse num dos relatos, de que trata-se do sinal visível de Deus, como a cruz que estava lá no presbitério, lá no fundo do tabernáculo, e aquilo criou-nos mais vontade de querer ouvir o que Deus tem para nos dizer com isso. Na minha pobre compreensão, percebo que há sinal de esperança para que o povo de Deus que rezava ali, e não só, todos de cima da praia, um dia voltassem e se encontrassem para a vida continuar. O relato que temos do próprio comandante do exército, o general Cristóvão, diz que é prematuro voltar-se, mas estão a fazer a limpeza, estão organizando. E eu olhando em volta, passeando um pouco, porque há restrições também a nível de passeio, tem que ser sempre um passeio guiado ou orientado por militares. Percebi o grau elevado da destruição e tive a oportunidade de visitar o Centro de Recursos da Universidade Católica. Encontrei uma total vandalização, algumas partes do teto totalmente destruído, mas não tive, pela limitação do tempo, também a orientação, não tive tempo de ver tudo, como eu fiz, também a facilidade que tivemos porque destruíram tudo na igreja, foi diferente. Então lá percebemos de que alguns já moravam lá, porque encontramos bicicletas, alguns sinais de que, não sei se destruíram depois ou depois destruíram que já viviam ali os terroristas, mas encontramos esses sinais. Enfim, o que nós temos a dizer ao povo daquela região e aos que irão nos escutar? Um dia voltaremos, né? A esperança deve ser forte, a oração para que a paz seja restabelecida e os terroristas se convertam, percebam que estão um caminho errado. Aos que estão em alguns lugares como deslocados, continuem com muita fé, esperançados de que voltarão sim a Mocima da Praia e os outros lugares onde temos abandono total. Não alimente a esperança de que isso será agora, mas temos que acompanhar a evolução até que se declare como região livre de terrorismo. Enviado da Diocese de Pemba para ver os estragos deixados pelos terroristas no distrito de Mocima da Praia. O general na reserva Alberto Joaquim Chipande congratula a população de Cabo Delgado pela resistência ao terrorismo nos últimos 3 anos. Este é um assunto que vamos desenvolver ao longo deste espaço de informação. Para já, recuperemos a notícia que dá conta aqui. O projeto Roça da Associação Progresso em Cabo Delgado, em coordenação com os Serviços Distritais de Educação de Pemba, estão a desenvolver atividades de supervisão das 5 escolas desta urbe que acolhem crianças com necessidades especiais. Tratam-se de 5 escolas da cidade de Pemba que acolhem crianças com necessidades especiais e recebem apoio material de compensação como cadeiras de roda, moletas e assistência sanitária.
Atiz Abdul Karimo, assistente na área de educação da Associação Progresso, falando à Rádio Sem Fronteiras nesta terça-feira, disse que 425 crianças com necessidades educativas especiais estão sendo acompanhadas por 16 professores e igual número de turmas. Continuamos com a atividade de supervisão das atividades nas escolas. Então, isso trabalhamos em coordenação com os técnicos do Serviço Distrital. Também continuamos a apoiar as crianças com necessidades educativas especiais com meios de compensação, como cadeiras de roda, muleta e consulta a essas crianças, consulta de vista para essas crianças, para depois fazer-se a aquisição de óculos para as crianças identificadas naquelas turmas onde nós trabalhamos. Trabalhamos em 5 escolas, a escola anexa ao IFP, a escola EPC de Catequete, Alto Gingoni e a escola Amizade Moçambique, China. Então, temos 16 professores com igual número de turmas, 16 turmas, em que cada turma é composto mais ou menos por 25 a 30 alunos com o professor. Capacitamos esses professores em metodologias participativas e como trabalhar com as crianças com necessidade educativa especial. Então, por semana, o professor dá 2 vezes aulas por semana da língua portuguesa e de matemática. E nós, como a Progresso, em coordenação com o Serviço Distrital, fazemos a monitoria. Mas as atividades estão a acontecer, mesmo nesse período de pandemia, estão a acontecer. Todos os meses nós fazemos a monitoria. Assim. E quando fala de monitoria, o que se faz concretamente? Fazemos assistência de aulas, conversamos com o professor assistido, conversamos com as crianças também e conversamos também com as direções das escolas. Então, depois da assistência de aulas, nós fazemos uma análise da aula assistida e demos apoio metodológico ao professor. Por causa daquela aula que nós assistimos, apoiamos ele, então conversamos com ele, achamos e sugerimos aonde ele deve melhorar. Então, é mais ou menos isso que nós fazemos. E algum trabalho com as famílias? Sim. Trabalhamos com o Conselho de Escola e as direções, por causa de sensibilização dessas crianças para não desistir. Nós sabemos que é um pouco difícil trabalhar com as crianças com necessidades educativas especiais. Algumas famílias não deixam as suas crianças irem à escola. Então, nós sensibilizamos os pais, os encarregados de educação, para mandarem as crianças na escola para receber as aulas de explicação. Uma vez que essas classes na qual nós trabalhamos são classes de exame, então, participando dessas aulas, as crianças estarão preparados para poderem vencer os exames que se avizinham. Atiz Abdul Karimo, assistente na área de educação da Associação Progresso e as atividades envolvidas pela organização em prol das crianças com necessidades educativas especiais. Por seu turno, o colaborador do projeto Roça, João Pedro, fala dos debates radiofônicos que têm importância de promover e sensibilizar aos pais encarregados de educação para deixarem os filhos a irem à escola. O projeto Roça é debates radiofônicos. Nós temos feito esses debates com a Rádio Sem Fronteira. Portanto, é a rádio que nós achamos que possa cobrir uma área sensível à nossa intervenção. E, sendo assim, nesses debates radiofônicos, é parte das atividades de sensibilização aos pais encarregados de educação, que, estando com a criança na escola, em casa, possam ter uma sensibilidade de levar a criança para a escola. E, além disso, nesses debates, nós temos divulgado as políticas setoriais da educação. Portanto, aquela parte de inclusão e integração de crianças com necessidade educativa especial nas escolas. Esta é uma política do setor de educação. João Pedro, colaborador do projeto Roça e as atividades que estão sendo levadas a cabo em prol do bem-estar das crianças com necessidades especiais.
Agora sim, chamemos o Rui Celestino Mídia, da nossa redação, e a notícia que dá conta aqui, o general na reserva Alberto Joaquim Chipande congratula a população de Cabo Delgado pela resistência ao terrorismo nos últimos 3 anos. Alberto Joaquim Chipande, falando recentemente na cidade de Pemba, no encontro que manteve com a juventude, disse que a população de Cabo Delgado mostrou ao mundo que está cada vez mais unida e resiliente ao enfrentar o terrorismo que durante os últimos 4 anos matou mais de 2.800 pessoas e cerca de 800 mil deslocados, mas nunca abandonou e muito menos ceder à pressão. Fato que, segundo Alberto Chipande, o faz lembrar da guerra colonial que durante 10 anos e com poucos recursos os moçambicanos conseguiram expulsar o colonialismo. Dizemos muito obrigado. A população de Cabo Delgado, pela resistência, 3 anos não consegue nos tirar. Parabéns, 3 anos vocês estão resistindo. Sozinho. Palavras do general Alberto Joaquim Chipande e a resiliência da população de Cabo Delgado face ao terrorismo que assola a província desde outubro de 2017. Para já, vamos às inseridas na voz da Vitória Santos. Alberto Joaquim Chipande, falando recentemente na cidade de Pemba, no encontro que manteve com a juventude, disse que a população de Cabo Delgado mostrou ao mundo que está cada vez mais unida e resiliente ao enfrentar o terrorismo que durante os últimos 4 anos matou mais de 2.800 pessoas e cerca de 800 mil deslocados, mas nunca abandonou e muito menos ceder à pressão. Fato que, segundo Alberto Chipande, o fez lembrar que a guerra colonial, que durante 10 anos e com poucos recursos, os moçambicanos conseguiram expulsar o colonialismo. Palavras do general Alberto Joaquim Chipande e a resiliência da população de Cabo Delgado face ao terrorismo que assola a província desde outubro de 2017. Padre Latifo Fonseca fez este pronunciamento à margem do Dia da Medicina Tradicional e Alternativa Africana, que se assinala a 31 de agosto de cada ano, o qual disse que na Sagrada Escritura encontra-se o dom da cura para aqueles que usam de forma saudável e salvam vidas. O sacerdote lança um apelo àqueles que usam estes meios para intimidar, como fazem os feiticeiros, para não confundir com a medicina alternativa, daí a necessidade de se juntar um metramo, sem descartar a medicina convencional que está a evoluir nos últimos dias no país. Pároco do Santo Agostinho de Alto Gingone, Padre Latifo Fonseca, que falava nesta terça-feira à margem do Dia da Medicina Tradicional e Alternativa Africana. Padre Fonseca descreve o historial da paróquia criada em 1954, que está destruída ficando a torre, o que significa sinal visível de Deus na cruz. Enviado da Diocese de Pemba para ver os estragos deixados pelos terroristas no distrito de Mocímboa da Praia. Vitória Santos com as inseridas, produzidas na nossa redação. Assuntos que fizeram parte da história deste primeiro dia de setembro de 2021. O representante da Diocese de Pemba, que visitou o distrito de Mocímboa da Praia após o anúncio das forças governamentais ruandesas tomarem posse, fala de destruição deixada por parte dos terroristas. O pároco de Santo Agostinho de Alto Gingone, região urbana da Diocese de Pemba, defende ser necessário valorizar a cultura africana. O projeto ORROSA da Associação Progresso em Cabo Delgado, em coordenação com os serviços distritais de educação de Pemba, estão a desenvolver atividade de supervisão das 5 escolas desta urbe que acolhem crianças com necessidades especiais. Em nome da equipe de redação que produziu este jornal, a dupla de Carvalho Baciel e Luciano Bernardo despede-se com promessa de voltar noutros serviços noticiosos. Até lá, desejamos votos de ótima escuta à restante programação desta estação emissora. Paz e bem.
Rádio Sem Fronteiras News.